queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É a nossa primeira aula de teologia no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Desejo a todos um ano novo cheio de paz, felicidade e muitas bênçãos de Deus, tá certo? Oremos para que nosso país continue dando certo, tá certo? Deus abençoe a todos. Voltando aqui com muito prazer, muita satisfação para dar continuidade à nossa aula de ética. Nós estamos trabalhando as questões éticas, não é? E desta oportunidade nós vamos falar de infanticídio, vamos falar de eutanásia e vamos falar de suicídio, não é? São três fatores muito parecidos, embora seja distinto, tá certo? Então nós vamos trabalhar isso. A priori, o que é eutanásia? Né? O que é ortotanásia? E o que significa distanásia? Estas e outras questões nós vamos estar trabalhando aqui agora no canal Rascunho Teológico. Rascunho Teológico tem a intenção de ministrar aulas teológicas, né? Vários temas da área teológicas. E dentro dessa questão de ética, nós já trabalhamos ética em várias frentes, né? E nós estaremos falando hoje sobre a eutanásia, o suicídio, o infanticídio e a ética. Como essas questões problemáticas de ética dos dias atuais, na atualidade, né? Nós vamos observar que começaremos a trabalhar aqui pelas definições da palavra, né? Por exemplo, eutanásia, a palavra eu no grego quer dizer eu, bom. Thanatos quer dizer morte, né? O eutanásia significa boa morte. Para começar, esse é um mito, uma falácia, certo? E ortotanásia, orto significa certo, ajustado à razão. Então, o que é ortotanásia? É um tratamento dispensado a um paciente em estado terminal. E distanásia? Distanásia diz-se da morte lenta. Então, eutanásia é a boa morte, ortotanásia é dispensar o tratamento, né, a um paciente em estado terminal, e distanásia é morte lenta. Nós vamos discorrer sobre essas questões, inclusive sobre o infanticídio. Infanticídio, que é o mesmo que aborto, podemos assim tratar, ok? Para embasar nossa aula, você que está aí do outro lado e nos ouvir, eu indico para início Norman Geisler, Ética Cristã. Indico também Walter Kaiser Jr., certo? Interessante. E indico esse livro que é Excepcional as Fronteiras da Ética, do pastor Claudionor de Andrade, da CPAD. Também, dentro de fatores gerais, né, eu indico esse material aqui, né, de Arthur Homens, As Decisões à Luz da Bíblia, certo? Também da CPAD, tá certo? Então, vamos para a aula, tá certo? Vamos lá, desejo a todos uma aula abençoada, tá certo? Se você está passando aqui pela primeira vez, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, tá certo? Se você quiser deixar seu comentário, deixa aí nos comentários e eu respondo, tá certo? E assim, perguntas ou questões ou inquirições, tá certo? E estaremos tratando disso aí. Vamos começar a partir do texto, ou a partir da eutanásia, né? É um assunto da biomédica, né? É um assunto de ética e é um assunto do biodireito, certo? Dentro da nossa Constituição, dentro da Constituição do mundo, em alguns países, ou melhor, né, em alguns tratados e cartas e etc.
né? Enquanto os Estados têm como princípio a proteção à vida dos seus cidadãos, existem aqueles que, devido ao seu estado de precário de saúde, desejam dar um fim a um sofrimento antecipado, ou seja, a morte e a saúde de alguém. Deseja dar por fim o seu sofrimento antecipado, independentemente da forma de eutanásia, não é, praticada, ou seja, que seja ela legalizada ou não, né? Então é considerado um assunto controverso, existindo sempre pós e contra, e é de muito tempo. Os gregos já debatiam isso. Nós vamos fazer a tratativa desse assunto aqui. Teorias eventuais, mutáveis, né, com o tempo e a evolução da sociedade, né, tendo aí sempre em conta o valor da vida humana, sendo a eutanásia um conceito muito vasto que distingue-se aqui em vários tipos de valores, como eu já disse, intrinsecamente associado. Como eu já fiz essa pergunta e também já expliquei. Eutanásia, distanásia, ortotanásia, né, que é a boa morte, a morte digna, humana. Na questão biomédica nós temos aí algumas implicações para os médicos, para a sociedade, são propostas aceitáveis ou inaceitáveis para alguns, e assim sucessivamente, tá certo? Se você quiser um pouco de mais informação sobre essas demandas, você pode ver no Direito Net, no site que trata desses artigos assim, tá certo? Um estudo sobre a eutanásia, distanásia e ortotanásia dentro de uma análise da nova ética do Estado de Direito e do Estado Democrático de Direito e da ética legal, certo? E também nós vamos trabalhar à luz da Bíblia. Vemos aqui que dentro desse conceito temos o Conselho Federal de Medicina e outras organizações que trabalham essa questão, tá certo? Uns defendem, outros condenam e assim sucessivamente. Mas o que diz a Bíblia sobre isso, certo? Nós vamos abrir a nossa Bíblia para, já que o estudo é teológico, em Jó, capítulo 14, no verso 1 a 6. Jó, capítulo 14, versículo 1 a 6. Vou pegar uma Bíblia aqui, que me facilite acesso. Tá certo? Vamos abrir a Bíblia em Jó. Abra sua Bíblia aí também, assim que você tiver acesso à aula, em Jó, capítulo 14, versículo 1 a 6. Livro de Jó, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Certo? Capítulo 14, melhor. Achei. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha e foge como a sombra, e não permanece. Versículo 3. E sobre tal homem abre os olhos e faz-o entrar em juízo contigo. Em contigo? Quem de imundícia poderá tirar coisas puras? Ninguém. Essa é a resposta. Versículo 5. E os seus dias estão contados. Contigo está o número de seus meses. Tu ao homem puseste limites além dos quais não passará. Desvia deles os olhares, para que tenhas repouso, até que, com um juramento, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Jó, nesse texto, ele trabalha a brevidade da vida, não é? Eclesiastes também trabalha isso, né? Mas Jó é mais preciso, mais coeso dentro desse contexto. Então ele diz que o homem nasceu de mulher e vive breve tempo, cheio de inquietação. Nascido como a flor e murcha e foge como a sombra. Nascido como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. No versículo 7 diz assim: porque a esperança para a árvore, pois já trabalha bem essa proposta aqui no versículo 6, né? Diz: desvia deles os olhares, para que tenha repouso, até que como jornaleiro trazem para o seu dia.
Mas os versículos 1, 2 e 3, eles são muito precisos, né? O texto diz assim: versículo 2, nasce como a flor e foge como a sombra e não permanece. Versículo 3, e sobre tal homem abre os olhos e os fazem entrar em juízo contigo. Em juízo contigo. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que seus dias estão contados. Versículo 5, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então é um texto que Jó trabalha a questão de Deus e dentro da brevidade da vida. Logo, não é o homem que pode antecipar, certo? Então, isso vem gerando questões ao longo dos dias. Então, essas questões de ética sobre a vida, sobre a morte, têm recebido aí bastante destaque nos últimos anos, né, em razão de divulgação de diversos casos pela mídia. No entanto, ainda mais inquietante ainda para as pessoas leigas, pastores, médicos, e o debate sobre em que momento desliga o aparelho, qual é a definição apropriada da morte, quando ela ocorre, e os avanços tecnológicos, né, tornaram algumas dessas perguntas muito mais difíceis de responder. A definição, nós vamos começar com o suicídio, tá certo? Não, na verdade nós vamos trabalhar mesmo primeiro a etimologia da palavra eutanásia, conforme eu já trabalhei, já trouxe aqui, né? Mas vamos passar por aqui por infanticídio também, tá certo? A eutanásia é a falácia da boa morte. A palavra é formada por dois vocábulos gregos, né? Eu já disse isso logo no início, né? Significa aí bom, e tatos ou thanatos. Thanatos significa morte. Então, a palavra eutanásia pode ser traduzida literalmente como boa morte, né? Então, a palavra eutanásia ela foi usada inicialmente pelo filósofo inglês Francis Bacon, né, que viveu dos anos 1561 a 1627. A partir de então, o termo difundiu-se pelas academias, ganhando fortes contornos filosóficos, teológicos, científicos. Então, por isso, torna-se muito difícil hoje definir com precisão a eutanásia, né? Enquanto filósofos e teólogos se esforçam por encontrar-lhe um conceito ético razoável, os médicos eles buscam estabelecer seus limites clínicos, né? Já que demandamos aí uma definição, que começamos aí por estudar a etimologia, né? Depois vamos ver o sentido de outros termos, estritamente relacionados ao assunto da ortotanásia e a distanásia, né? Conforme nós estamos trabalhando. O termo técnico, o sentido técnico é eutanásia, é a doutrina segundo a qual é lícito antecipar a morte de pacientes terminais, que sejam sofrendo de enfermidades incuráveis, aflitivas e dolorosas. O teólogo espanhol, por exemplo, Javier Garfo Fernandes, ele dá-lhe aí uma definição, ele esclarece dizendo que, ele ensina que a ação médica, a eutanásia é a ação médica pela qual se acelera o processo da morte de um doente terminal ou tira-lhe a vida. A ortotanásia, por exemplo, é a palavra que provém de dois vocábulos, conforme eu já disse, significa o tratamento dispensado a um enfermo terminal, já sem os recursos extraordinários da medicina, é assistido apenas por meio de ordinários desse conceito, da medicina no caso. Nesse caso, o médico limita-se a ministrar-lhe paliativos, minorando-lhe a dor, né, proporcionando-lhe todo o conforto possível. Recomenda-se ainda que o moribundo aguarde os seus momentos finais em casa, né? Ao lado de seus entes queridos. Embora, legisticamente, a ortotanásia, por exemplo, ela até possa ser considerada sinônimo de eutanásia, embora ambas são consideravelmente diferentes no campo da ética, certo?
a eutanásia, como vem sendo proposta, não passa de um homicídio qualificado, apesar de ser apelidado de morte misericordiosa ou boa morte, né? Isto porque busca abreviar a vida do doente através de meios artificiais e mecânicos, e assim, né? Já a ortotanásia, embora recomenda-se a dispensa dos médicos extraordinários, não coincide aí dos ordinários, né? Não prescinde, no caso, né? Já a distanásia, etimologicamente falando, ela significa morte lenta, ou seja, conhecida também como a obstinação terapêutica, a distância que pode ser definida como prática da qual utiliza-se os meios artificiais, certo? Muitas vezes desproporcionais, prolongando-se a vida de um enfermo incurável. Então isso é distanásia, né? Também percebe-se o nome de cacotanásia, ou seja, morte ruim e indesejável. Ela também, esse nome recebe assim, parece muito parecido com a distanásia, né? Visto que o sofrimento é prolongado, certo? E, enfim, dentro desse conceito, dessas questões éticas, existem debates há anos a fios aí pela frente. Foi, é e será sempre debatido. É ou não é, vai ou não vai, pode ou não pode, Bíblia, que diz a Bíblia sobre isso, né? Jó trabalha a brevidade da vida, mas ela é abreviada pelo próprio Deus, certo? E não por ação humana, como vimos aqui pelo próprio Deus, o texto que nós lemos em Jó 14, versículo 1 a 6, né? Quando vamos começar a história da eutanásia? Como começou essa historicidade, né? Os pagãos, por exemplo, sempre realçaram qualidade de vidas em detrimento da sua santidade. Afinal, porque se arrasta numa existência miserável ou limitada pelas doenças, ora aprisionado pela velhice, ora pela doença, assim, conjecturando, muitos povos aí acabaram por cultuar a morte, mas isso não ficou no passado, né? Isso, com a repaginação do Ocidente, a eutanásia voltou à pauta de algumas importantes agendas, por exemplo, né, em si, e assim o antigo culto à morte, por exemplo, a morte serena ou a boa morte, já conta com adesões, mesmo entre os cristãos, né? Nesse tópico, nessa base, nesse contexto, nós vamos ver, por exemplo, no Egito, como estamos falando de história, dentro da história da eutanásia, quando a civilização europeia ainda ensinava seus primeiros passos, o Egito já era celebrado por seus superintendentes avanço na área da filosofia. Já vista que a técnica de embalsamento, por exemplo, desenvolvida pelos médicos no Museu da História Nacional do Rio de Janeiro, localizado na rua Quinta da Boa Vista, né? Localizado lá, há algumas múmias egípcias admiravelmente conservadas, atestando o desenvolvimento do antigo Egito. Então, foi de lá que veio essa visão, né, de embalsamento e etc. Então, daqueles cadáveres, bem enfaixados. Então, a pergunta vem, será que uma daquelas pessoas foi submetida à eutanásia? Daquelas pessoas que foi embalsamada, que virou múmia, que está lá enfaixada? O que se sabe, por exemplo, da rainha Cleópatra, por exemplo, que viveu 60 a 30 a.C. Era bastante simpática a ideia, né? Cleópatra, inclusive, fundou uma academia na cidade de Alexandria com o único objetivo era pesquisar novos métodos de morte, né? Morte indolor, morte que não tinha dor, né? A integrante soberana, né, era tão obcecada pela boa morte que ela mesma resolveu experimentá-la, né? Vendo-se acuada pelas tropas romanas, ela deixou-se picar por uma naja egípcia, no caso, né? O veneno dessa serpente começou a fazer efeito depois de 15 minutos e ao menos de 2 horas levou ao óbito, ela veio a falecer, Cleópatra no caso. Entretanto, essa ação paralisante causa morte dolorosa. Acho que Cleópatra se frustrou, morreu frustrado com a sua própria morte, né? Pois esta não foi uma serena e boa decisão, né?
Na Índia, por exemplo, eu creio que não existe país tão paganizado quanto a Índia. Né? Os deuses podem ser cantado aos milhões, contado aos milhões. No passado, por exemplo, não muito remoto, os indianos raptavam as meninas a fim de prostituí-las nos templos. Já as viúvas, por exemplo, eram queimadas logo após a morte do marido. Então, uma nação que dispensava semelhantemente tratamento em suas milhares, suas mulheres, não perdiam tempo com os enfermos. Os doentes, tidos como incuráveis, eram levados às margens do rio Ganges e ali seus algozes obstruíram-se as narinas e a boca para com o dolo do rio, por exemplo, o lodo do rio, ao ato contínuo. Eles tapavam isso com o lodo do rio e logo o ato contínuo aí jogava-se as águas. A morte era lenta, indescritível, e será que hoje o procedimento semelhante a essa é observado em alguns hospitais, quando desliga-se o balão de oxigênio de um moribundo, ou seja, de um doente. Nos celtas, por exemplo, a partir do segundo milênio, antes da era cristã, os celtas começaram a estabelecer na Europa Ocidental um grupo que fixou um território pertencente. Por exemplo, hoje esse território pertence à Turquia, ou outro povo, ou boa parte da Palestina, Ibérica, por exemplo, na Península, aliás, Ibérica, e outros ainda atravessando o Canal da Mancha, e conquistaram terra e depois se ocuparam pelos romanos e finalmente no anglo-saxônios, por exemplo, E seus costumes jamais seriam aprovados pelos cristãos. Eles matavam os bebês, enfermos e os disformes também, com o seu mundo pois em seu mundo não havia lugar para fracos. Os idosos não tinham uma morte muito diferente. Cabia aos seus filhos acabar com a vida de seus velhos, dos pais já inúteis para o país. No Japão, o Japão medieval, por exemplo, os filhos tinham um modelo bastante similar a esse dos celtas, E assim, na Inglaterra, por exemplo, em 1971, o Dr. Killick Millard, por exemplo, ele apresentou uma propositura ao parlamento, visando a legalização da eutanásia, E assim sucessivamente. Então, a eutanásia na Alemanha nazista, por exemplo, os decretos misericordiosos, a tragédia da contabilidade, a falácia da boa morte, todos esses termos podem ser sim usados, e para defender a vida, porque só quem pode tirar a vida é o próprio Deus, e assim sucessivamente. Então, quando vamos trabalhar essa questão da boa morte ou da falácia, da boa morte, nós vamos ver que os debates sobre essa questão, elas vêm ganhando corpo, e era desde os gregos, por exemplo, que discutia constantemente esses assuntos. Por exemplo, os pitagóricos, por exemplo, se opunham à eutanásia, já os estoicos se insistiam em seu uso, especialmente nos casos de doenças incuráveis. Não era raro o abandono dos filhos indesejados ou deformados na Grécia Antiga, Aliás, na cidade-estado de Esparta, por exemplo, era obrigatório por lei que as crianças fossem abandonadas, ou algo ainda pior, fosse feito com elas. No livro A República, de Platão, o filósofo recomenda que o estado ideal, filhos como membros deficientes, deveria ser enterrados em algum lugar desconhecido. Da mesma forma, Aristóteles desejava nada imperfeito ou mutilado. Ele não desejava, Então, se desenvolvesse no estado ideal. Além disso, o Estado deveria regulamentar o número de filhos de cada pessoa. Então, os filósofos já trabalhavam essas ideias, que não coaduna com a ideia bíblica, de jeito nenhum, não coaduna. Já a questão do suicídio, a palavra suicídio foi criada por Walter Charleton. Charleton, em sua alegação, ele dizia assim: vindicar-se a uma calamidade extrema de outro modo inevitável por meio do suicídio não é um crime. Esse termo, pela primeira sílaba grifada, não se refere a uma palavra única do latim. Na verdade, trata-se de duas palavras no latim, sui
que quer dizer eu, e cide, quer dizer matar, né? Teve um polemista chamado John Donne. John Donne, ele, em sua polêmica e célebre, uma obra chamada Baitonatos, ou Baitanatos no caso, ele é uma distorção do termo grego que significa morrer violentamente. Havia uma proporção do auto-suicídio, do auto-homicídio, como um termo mais brando, né, ou neutro, né? Mas a palavra suicídio, criada por Charlton, foi o que permaneceu em alemão, Tiermord, né, que é auto-assassino ou auto-assassinato. É um termo comum, porém, para suicídio, no caso, a palavra é mais técnica, é preferível a respectivamente clínica, no caso. No entanto, suicídio não tem mais conotação neutra e antisséptica que Charlton pretendia. Tirar a própria vida é a violação do sexto mandamento de Deus. Então, o suicídio é condenado pela Bíblia, não pode. Se você não tem amor próprio, você vai cometer suicídio. Tem muitas situações que levam o ser humano a deixar, não querer e deixar de viver, querer deixar de viver. Então, o suicídio, na verdade, envolve tirar automaticamente, intencionalmente a própria vida, com o objetivo final de como meio de alcançar aí o objetivo, por exemplo, de acabar com um grande sofrimento. Ele é praticado por meio de uma ação, como para tomar um compromisso, e assim sucessivamente, imediatamente, ou recusar agir, por exemplo, ou como deixar de se alimentar, né? Há situações, no entanto, que alguém internacionalmente tira a própria vida, mas intencionalmente tira a própria vida, mas somente para evitar a tragédia maior. Por exemplo, um motorista de caminhão percebe que seu último instante, e há crianças brincando em uma ponte, por exemplo, e elas certamente serão mortas, e eles não tomam uma ação defensiva, ou seja, o jogo de propósito do caminhão de direção de um penhasco, a fim de evitar o atropelamento das crianças. Então, como vamos lidar com isso aí? O termo eutanásia, por exemplo, assim como o suicídio, também é formado por duas partes de dois sufixos prefixos, aliás, gregos, né? Eu, que significa bom, e thanatos, que é fácil, ou seja, significa morte fácil, né? E assim sucessivamente, né? Entretanto, na perspectiva cristã, esse termo não trata bom, nem fácil, né? Os debates entre a eutanásia, infanticídio, suicídio, são, entre os gregos, debatidos constantemente, conforme eu já disse aqui. No judaísmo, por exemplo, ortodoxo, no entanto, há sim o chamado de Hindushi Hashem, ou seja, santificação do nome. Hindushi Hashem, baseado no livro de Levítico, capítulo 22, versos 31 e 32. Um judeu deveria fazer tudo o que tivesse que fazer ao seu alcance para e até mesmo tirar sua própria vida para glorificar o nome de Hashem. Consequentemente, 960 homens e mulheres e crianças se mataram em Massada para impedir que os romanos se capturassem vivos no ano 70. Do mesmo modo, conforme relatos do Talmud de Tim, Talmud 57b, 400 meninos e meninas foram sequestrados pelo inimigo para propósitos imorais, porém, para evitar a imortalidade planejada por esses pagãos, as próprias crianças se lançaram no mar e morreram afogadas. Já Agostinho de Hipona, ele ensinou que o suicídio é pior que o homicídio. O primeiro também viola o sexto mandamento. Seu silogismo, por exemplo, era: você não deve matar uma pessoa, ou você não deve matar uma pessoa. Eu sou uma pessoa, portanto não devo matar. Da mesma forma, Tomás de Aquino também trabalhou essa ideia, desenvolveu o que ensinou que a acusação tripla ao que tirava a própria vida, isso era falta de responsabilidade para consigo, falta de responsabilidade para com a comunidade e falta de responsabilidade para com Deus. Então, Tomás de Aquino trabalhou essas três propostas, dizendo que o suicídio é falta de responsabilidade para consigo mesmo, falta de responsabilidade para com a comunidade que ele está inserido, e falta de responsabilidade com
o próprio Deus, né? Os princípios cristãos sobre valores, seres humanos criados à imagem de Deus, contribuíram muito para que essas ideias autodestrutivas não se disseminassem, né? O juramento de Hipócrates, por exemplo, também foi importante, fazendo com que os médicos seguintes aí também foi importante que os médicos regularmente permitissem esse tipo de ação. Mesmo que for o suicídio, não darei droga mortífera a ninguém, nem recomendarei. Já dizia dentro do juramento de Hipócrates, né? Todavia, em 1935, a Euthanasia Society em inglês, ou a Sociedade Inglesa da Eutanásia, começou a promover a ideia de uma boa morte para pacientes que enfrentavam-se assim uma doença incurável. Uma sociedade parecida surgiu nos Estados Unidos e alguns anos depois a Derek Ripley, que atuou especialmente na formação da Hemlock Society, ou seja, a Sociedade Cicuta, para promover a eutanásia nos Estados Unidos, para explicar isso aí, e assim sucessivamente. Então, o assunto é vasto, 30 minutos de vídeo não conseguimos explicar tudo, e assim sucessivamente. O infanticídio é ligado ao aborto, tem a conotação abortiva, obviamente, porque você não deixa a criança viver, você mata ela no ventre ou logo depois de nascido, mas tipo assim, seria matar no ventre, que seria o infanticídio. O infanticídio tanto faz no ventre, que é o aborto, ou quanto faz fora, Tem o infanticídio passivo, tem o infanticídio ativo. O que é o infanticídio passivo? Diz respeito ao ato de matar um ser humano depois de nascido. Ou seja, o infanticídio ativo implica a um procedimento que realmente tira-se a vida de um infante. O infanticídio passivo possivelmente permite a morte de um infante por abstenção de tratamento necessário. Já o infanticídio ativo, em alguns casos, não é apenas morte de criança, que é permitido o procedimento de são realmente dotados de tirar-lhe a vida, Dentre eles, os mais notórios é conhecido por aborto, por nascimento parcial. Nesse método permite-se que o corpo inteiro do bebê seja retirado do útero, com exceção da cabeça, estando aí ainda no útero, fazendo-se uma perfuração na nuca para sugar o cérebro. É um negócio deprimente, difícil de aceitar esse tipo de situação, tá certo? Enfim, que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí, nós vamos estar respondendo. Um abraço, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.